Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, Mãe do Céu, Maria, contigo sigo a cantar. E canto pela vida fora, embora encontre pedras, não vou mais parar. Pois sei que com você, Maria, minha mãe, Maria, vou sempre contar. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, minha mãe, Maria, Maria, vou sempre te amar. Maria, minha mãe, Maria, Maria, vou sempre te amar. Está começando no seu rádio e também através da internet mais uma corrente positiva. Neste momento, meu amigo, minha amiga, coloca perto do seu aparelho uma peça de roupa, um objeto pessoal, sua carteira profissional, um copo com água, um copo com óleo e fica perto do mesmo com todo o seu amor, com toda a sua sinceridade, com toda a sua honestidade e com muita fé em Deus. Esqueça o Walter de Oliveira. O Walter é pecador, comete erros, comete falhas, também tem os seus momentos de prazer, de lazer, também briga, fica bravo em busca dos seus direitos e dos direitos daqueles que merecem. Então, como eu acabei de dizer, eu sou pecador. Eu cometo erros, eu cometo falhas, enfim. Então você, meu amigo e minha amiga, que estiver nos ouvindo, fica com a sua fé em Deus.
acredite na tua fé. Tenha esta fé de verdade. Esta fé que você pode, como diz o ditado popular, até remover montanhas. Mas acredite, tenha fé. Tenha muita fé em Deus. Porque sempre eu digo e faço questão de dizer que nas minhas orações, meus amigos e minhas amigas, eu não peço absolutamente nada de Deus para mim próprio. Não peço nada de Deus para mim próprio, deixando Deus muito à vontade, porque Ele é sabedor de todas as minhas necessidades e se eu mereço ou não alguns privilégios vindo de sua parte. Então, eu me coloco sempre nas mãos de Deus. E me coloco sempre em oração para você, amigo e amiga ouvinte. Me coloco sempre em oração para você que de repente seja meu inimigo, meu adversário, meu colega, meu amigo. A você que de repente foi ingrato ou é ingrato de alguma forma para comigo. Então é para você que eu peço. É para toda a humanidade que eu peço. E fico muito à vontade quando eu digo, não peço nada de Deus para mim próprio, porque sei que Deus é sabedor de todas as minhas necessidades e de toda a minha vida. E se Ele achar que eu mereço algo de bom, Ele vai me dar. Se Ele achar que eu tenho que arcar com algumas consequências, que assim será. Mas isso, como eu já disse sempre, não significa que eu não creio em Deus. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, confio em Deus, mas deixo Deus muito à vontade para decidir sobre minha vida. E é por isso que em minhas orações eu peço por toda a humanidade. Eu peço pelos amigos, eu peço pelos colegas, eu peço pelos adversários, pelos inimigos, peço pelos ingratos, enfim, e peço também para todas as religiões. E é desta maneira que eu procuro conduzir a minha vida. Amigo e amiga, ouvinte, quero começar falando hoje o nosso tema sobre coisas que acontecem na humanidade. Nós sabemos que quando nascemos e que temos uma vida toda pela frente logo após o nascimento e que nós dependemos de muitas coisas para dar sequência à nossa vida. Entre as coisas, precisamos, quando completamos uma certa idade de 6, 7 anos ou até menos, vem a fase da escola. Vem a fase onde você começa a frequentar parques, creches, enfim, para que você possa dar sequência à sua vida escolar. E com isso, você vai tendo os professores que são capacitados
e que ensina você, e você vai aprendendo a cada dia com esses professores. Tem aqueles que vão adiante com os estudos, se formam e assim por diante. E lá na frente, na sua comemoração festivas, ao terminar os estudos, quando você vai para a sua formatura, então você agradece aos professores, aos diretores, enfim, agradece, faz um agradecimento. Então, percebemos que os professores ensinam os alunos, que os professores contribuem com os alunos para que os alunos possam ter a sua vida própria dentro da profissão que ele escolheu ou dentro daquilo em que ele se formou. Aí você vai perguntar, mas por que o Walter está falando isso? Porque eu quero dizer com essas minhas palavras que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, aonde tem inúmeras denominações religiosas, tem à frente o padre, o pastor, o missionário, os pregadores, e é assim que procede. O que são essas pessoas? O que representa essas pessoas à frente de uma religião? Eles representam os professores. Eles são os professores que passam aos fiéis o ensinamento. E alguns estão preparados para passar estes ensinamentos. Com certeza tem uns que estão preparados para passar esses ensinamentos. Passar os ensinamentos como? Passar os ensinamentos de como reagir religiosamente. Como devemos fazer para chegar a Deus, para chegar ao reino dos céus. E é mais ou menos isso que esses professores, pastores, pregadores, padres fazem. Mas o que eu tenho percebido é que tem gente por aí, tem pessoas, infelizmente, que tem esses professores, padres, pastores, obreiros, enfim, que tem responsabilidade ou autoridade espiritual sobre as pessoas, quando, no meu entendimento, não é bem por aí. Por quê? Porque o que esses homens fazem no planeta é passar o ensinamento de como tem que ser para chegar a Deus, ou para chegar próximo de Deus, ou para que tenha uma passagem da vida para a morte de uma maneira, vamos dizer, coerente e decente. E tem aí pessoas que frequentam as religiões e vê nos pregadores, nos pastores, nos padres, pessoa que tem autoridade sobre a vida espiritual da outra. Não é assim que funciona. Porque os padres, os pastores, os pregadores são professores.
vamos dizer que ele passa a teoria, para que aquelas pessoas, os fiéis, tenham a noção de como é para chegar próximo de Deus, ou para que tenha uma passagem da vida para a morte de uma maneira decente. Porque na verdade, quem pode ter total autoridade espiritual sobre qualquer pessoa é Jesus. Ele sim pode ter qualquer autoridade espiritual sobre qualquer pessoa da humanidade. E o que os pastores, os padres, os pregadores têm que ensinar é isso. Tem que ensinar as pessoas a conhecer Jesus de verdade e conhecendo Jesus para chegar a Deus. E as pessoas distorcem tudo isso. E as pessoas aqui da terra querem comparar os pregadores, os pastores, os padres, quer comparar e dizer que eles são como Paulo, Jó. Quer comparar como se eles fossem as pessoas bíblicas, e não é bem por aí, gente. Eles podem sim estar capacitados espiritualmente falando para passar a vocês o ensinamento, como chegar a Jesus, para que Jesus possa levá-lo a Deus. Mas não, eles já querem ser Paulo, Jó direto. Já quer se comparar a esses homens bíblicos da época. Mas eles esquecem que nós vivemos a atualidade. E aqui não tem um homem que pode se comparar a Jó, que pode se comparar a Paulo, ou a quem quer que seja dos personagens da época de Cristo. Jamais aqui na terra tem alguém que possa se comparar a esses apóstolos. E o pior de tudo é que tem pessoas que acreditam mesmo que esses homens que pregam aqui no planeta Terra é como se fosse Jó, Paulo, Pedro e assim por diante. Não. Nenhum homem aqui da terra pode ter autoridade sobre qualquer outra pessoa, espiritualmente falando. Nenhum homem aqui da terra tem capacidade para ser autoridade espiritual sobre qualquer ser humano aqui da terra. O que ele pode sim é ser um professor, passar a teoria das matérias, ensinar o ensinamento, isso pode, mas daí a dizer que é como Pedro, que é como Jó, que é como Paulo, que é como... Não pode, desculpem, mas aí é realmente inacreditável que pode acontecer aqui na terra. Então, senhores, todos os pastores, padre, todos os pregadores têm sim condição de passar a todos o ensinamento, como se fosse um professor em uma matéria de escola, passar os ensinamentos teóricos. É diferente. Os ensinamentos teóricos, porque a prática é diferente. E a prática cabe a cada um de nós. A cada um de nós. Porque cada um de nós é quem somos a religião. É eu que sou a religião. É eu que tenho que saber o que eu faço de bom ou de ruim. Então cabe a mim a minha conduta. É lógico que eu posso aprender a teoria. É lógico que eu posso ter os ensinamentos básicos da Bíblia. Com certeza eu posso. Mas não dizer que aquele que está me ensinando sobre a Bíblia chega a ser Paulo, Jó, Pedro ou quem quer que seja da época de Cristo. Que aquela época já passou.
já ficou para trás. Então o que nós temos na Bíblia, muitos casos são teoria. Porque ninguém pode dizer ao certo, né? Ninguém pode dizer ao certo muitas coisas que estão na Bíblia. Então passam para a gente teorias e mais teorias. Como se você fosse numa escola aprender sobre Tiradentes. Eu não conheci Tiradentes, mas passaram a minha teoria de quem foi Tiradentes. Ah, Walter, mas você está comparando a Bíblia como um livro da história. E a Bíblia pode ser sim comparada como um livro da história religiosa. Mas a todos aqueles que levam a palavra de Deus, que a palavra de Deus dizem que é a Bíblia, pode ser comparado aos homens da época de Cristo, aos apóstolos? Não pode ser comparado a eles, porque aqui na terra somos todos pecadores. Somos todos pecadores. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que de repente seria importante que eles começassem a captar. Poxa, tem muitas religiões que ignoram Maria, sabe? E que dá um certo desprezo a Maria. Então vamos dizer o seguinte: quem não tem Maria como mãe, não pode ter Deus como pai. Ah, mas olham bem a colocação. Quem não tem Maria como mãe, não pode ter Deus como pai. Por quê? Ora, se foi Deus que escolheu Maria para dar à luz ao seu filho Jesus, então Maria tem o seu valor. Maria tem que ser respeitada como mãe de todos nós. Então aquele que diz e que ignora Maria, que acha que Maria era qualquer uma, está enganado. Porque faço uma colocação. Você tem mãe. Eu tive a minha mãe. Sempre amei e amo a minha mãe. Então eu teria que ignorar a minha mãe? Se ela é minha mãe, mãe dos meus irmãos? Não. Eu tinha que respeitar, tenho que amá-la. Isso faz parte da vida. Você acha que Jesus fica contente com você ignorando a mãe dele? Que você desprezando a mãe dele? Você acha que Jesus vai ficar contente se ele estivesse aqui entre nós? E você acha que Jó, que Paulo, que Pedro, que Judas ficaria contente se você estivesse querendo se passar por ele, se ele estivesse aqui? Jamais. Então, gente, o que nós somos aqui, somos seres humanos, somos pecadores, e todos nós seremos julgados pelos nossos atos e ações. Então alguém tem a coragem de dizer que esse ou aquele pregador tem total responsabilidade, tem total autoridade espiritual sobre a vida de vocês? Se desculpem, mas vocês estão esquecendo o verdadeiro personagem que tem a responsabilidade sobre nossas vidas e que deu a sua vida para nos salvar, porque assim Deus quis, que foi Jesus. E ele diz bem claro, Jesus diz numa passagem da Bíblia, se é que vocês interpretam a Bíblia de uma maneira correta, ele diz aqui: ninguém ou qualquer pessoa chega
a Deus ou chega ao Pai sem passar por mim. Então, os pregadores que no mundo vivem hoje, eles são professores e que têm toda a condição de ensinar como que uma pessoa pode fazer para chegar a Deus. Isso ele até pode ensinar. A teoria é claro, pode fazer. Mas a prática pode ser diferente. Embora ele pregue a teoria, a prática pode ser diferente. Ou você, meu amigo e minha amiga, que de repente esteja me ouvindo, você quer que alguém chegue até você e diz assim: eu gosto de você, eu amo você, mas não gosto da tua mãe. Não posso gostar da tua mãe, eu não gosto de você. Eu gosto de você, mas não da tua mãe. Você gostaria de ouvir isso de alguém? E quando alguém ignora Maria, despreza Maria, trata Maria como qualquer outra, você acha que Jesus está gostando disso? Ou você acha que Jesus está aceitando que você ignore Maria, se foi ela quem deu a luz a ele? Então, se você não tem Maria como mãe, não pode ter Deus como pai. E muito menos Jesus como nosso irmão. Você tem que querer Jesus como irmão, Maria como mãe e Deus como pai. Mas Walter, Jesus é Jesus. Sim, Jesus é Jesus. Tanto que ele é Jesus e Deus é maior que ele, porque nem ele falava com Deus em matéria. Deus falava com Jesus em oração, em meditação, espiritualmente falando. Agora, desculpem, mas pregadores querendo se colocar ou ser como Jó, Pedro, Paulo, até mesmo Judas, é brincadeira, gente. Vocês me desculpem. Nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum ser humano pode ter total autoridade sobre outro aqui no planeta Terra, principalmente autoridade espiritual. Autoridade profissional até pode. Autoridade baseada em segurança aqui na Terra até pode. Mas autoridade espiritual, vocês estão de brincadeira. A única pessoa espiritualmente falando e que pode ter esta autoridade é Jesus. E para que nós possamos saber de como realmente seguir Jesus, para que possamos chegar a Deus ou próximo de Deus, tem que haver um ensinamento. E o ensinamento, quem pode passar são aqueles estudiosos que estudam a Bíblia, que é nada mais, nada menos que um livro santo, e que pode passar essas coordenadas. Aí sim, mas todos aqueles que estudam a Bíblia, que faz cursos de teologia, não pode se comparar a qualquer homem da época de Cristo. Porque não é. Nós estamos vivendo a atualidade. Nós estamos no mundo da modernidade. Nós estamos no mundo da internet, da eletrônica. Então nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos confundir a cabeça do povo. E
o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. E Maria, que é a mãe de Jesus. Eu sei que muitos não vão compreender, mas se coloca na seguinte situação. Você aqui na terra está passando por um momento crítico, por um momento difícil. De repente acontece algum tipo de tragédia com você, você se machuca, você fica aí precisando de alguém para te socorrer. Qual é a primeira pessoa que vem na mente de vocês? Mãe. Ai, mãe, socorro. Ai, mãe, me ajude. Não é isso? E você acha que na época de Jesus, quando Maria estava sofrendo em ver o seu filho passar por todas aquelas provas, você acha que Maria não estava sofrendo e que o próprio Jesus não estava sofrendo até que tentou acalmá-la de alguma forma? Então tome cuidado, meu povo, quando você se referir a Maria como qualquer mulher. Maria teve o privilégio de ser escolhida de Deus para dar a luz a Jesus. E Jesus, por sua vez, tenho certeza que sempre amou, como amou todos nós, também amou Maria, como sua mãe. Então eu repito a frase de quem não tem condição de dizer que tem Maria como mãe, não pode ter Deus como pai e nem Jesus como irmão, gente. Coloquem isso na cabeça. Que nós não podemos desvalorizar nenhuma das três pessoas: Deus, Jesus e Maria. Temos que respeitar, sim, alguns pregadores, alguns padres. Temos que respeitar, porque eles são os professores. E não pode ser comparado como aos homens do tempo de Jesus, mas como professores, para que possam passar os ensinamentos sobre Jesus, para daí tentar chegar a Deus, ou chegar a Deus como queiram. Então, quando qualquer ser humano da Terra, quando qualquer pessoa do planeta usa o termo de que qualquer outro ser, ou que um pregador, ou que um padre, ou que um missionário tem total autoridade sobre a vida espiritual de uma outra pessoa aqui do planeta, vocês estão blasfemando. Vocês desculpem, porque da minha vida espiritual só tem um que tem autoridade, que é Jesus. E até Deus, até Maria, mas que Deus e Maria, e que Deus, principalmente Deus, para que eu possa chegar até a Ele, eu tenho que seguir regras, e para isso eu tenho que aprender, de repente, na Bíblia. Mas eles distorcem a Bíblia de uma tal maneira, porque a gente entende a Bíblia de uma forma, e eles querem passar de outra forma. Então, a Bíblia é um livro onde muitos
tem muitas interpretações iguais, mas que as pessoas interpretam diferente. Tem leitura que a gente lê igual, mas que pode ser interpretada diferentemente por cada um de nós. Então tenhamos cuidado, viu, gente? Eu não quero aqui ser mais do que ninguém. Eu não quero aqui saber mais do que ninguém. Eu estou falando aquilo que eu deduzo que seja. Temos que respeitar alguns pregadores, porque tem aí, como eu digo sempre, religiões que vivem para Deus de verdade, mas a maioria vivem de Deus. Mas jamais vocês vão me ver, ouvir eu chegar e dizer: olha, fulano de tal aqui da terra tem total autoridade espiritual sobre minha vida ou sobre minha pessoa. Não. Nenhum ser humano aqui da terra tem total autoridade espiritual ou sobre minha pessoa aqui no planeta Terra. Jamais. Eu posso dizer sim, que Jesus, que Maria, ou até mesmo Deus, tem total autoridade espiritual sobre a minha vida ou minha pessoa aqui na Terra. E é por isso que eu procuro os ensinamentos possíveis dentro daquilo que eu acredito. Mas eu não posso dizer que fulano ou Bertânio, porque prega a palavra de Deus, está aí ocupando o lugar de Jó, de Paulo, de Pedro, de quem quer que seja da época de Jesus. Isso eu não vou dizer nunca. Eu respeito as religiões que vivem para Deus. Respeito muito. E tem pregadores que eu admiro, e admiro muito, pelos seus ensinamentos. E com isso eu quero dizer também que nós não podemos e não devemos idolatrar nenhum ser humano no planeta Terra. Porque quem merece idolatria é somente Deus. É Jesus e até Maria. Porque os três fizeram por nós o melhor possível para que nós possamos ter vidas dignas, para que nós possamos ser sábios, enfim. Ninguém chega a Deus sem antes passar por mim. E essa frase a gente tem que respeitar como se tivesse vindo de Maria ou como se tivesse vindo de Jesus. Então, por isso que eu afirmo aqui o seguinte: se você, meu amigo e minha amiga, não tem Maria como tua mãe, você não pode, acredito eu, você não pode ter Deus como teu pai e nem Jesus como teu irmão. Porque para você, meu amigo e minha amiga, que de repente esteja me ouvindo, você tem que respeitar a Maria, tem que respeitar e amar a Jesus, e tem que fazer muito mais que respeitar e amar a Deus. São os três que contribuíram e que fizeram de tudo para que nós possamos ter uma vida neste planeta Terra, e que conduz as nossas vidas em todos os sentidos, quer seja na tristeza, quer seja na dor, na alegria, na desgraça, enfim, é Deus quem conduz as nossas vidas. É Jesus e Maria quem nos auxilia. É bom que a gente esteja falando isso,
Porque, como eu disse ainda aqui há pouco, a Bíblia pode ser lida por toda a humanidade, mas cada um pode interpretá-la como achar conveniente. Porque a Bíblia nada mais é do que um livro religioso, aonde os pregadores, padres, pastores que são professores, possam passar pelo menos um pouco desta teoria religiosa àqueles que estão aqui no planeta Terra, que somos nós, seres humanos. E que nós possamos aprender com eles, que são nossos irmãos em Cristo, e nós possamos aprender que, com defeito ou sem defeito, com qualidade ou sem qualidade, com fingimento ou sem fingimento, com mentiras ou sem mentiras, mesmo com todas essas barreiras, somos irmãos perante Cristo. Mas o que não podemos é idolatrar nenhum homem aqui da terra. Não podemos. Nós podemos respeitar pela inteligência deles serem o professor e ensinar a teoria do livro religioso chamado Bíblia Sagrada. Porque não significa, eu acredito na Bíblia, mas como eu digo, tem coisas que eu fico com o pé atrás. Porque a Bíblia, como qualquer outro livro do planeta, pode ter sofrido adaptações. Porque de repente, eu não estou dizendo que seja, mas de repente, aquele homem que fez a tradução da Bíblia pode ter alterado para puxar a sardinha do lado tal ou do lado X. Isso é possível? Lógico que é, gente. Fazem tantas coisas por aí para tentar enganar o povo que tudo é possível no planeta Terra. A única coisa certa no planeta Terra, na época, foi a vinda de Jesus. Porque se eu perguntar para qualquer um dos senhores, por que que Deus, ao invés de vir Ele próprio, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar? Tenho certeza que ninguém terá a resposta. Porque entre os céus e a terra, e perante Deus, tem tantos mistérios que nem o maior estudioso teológico ou teoria, ou teólogo, como queiram, vão decifrar. Nenhum. Tudo que tem hoje é teoria, que a prática, de repente, tenha sido muito diferente, muito complexa. Se você parar para pensar hoje, preste atenção, tem sim pessoas, pregadores preocupados com o povo, mas é pouco. Porque a grande maioria, quando pensa em montar uma igreja, um templo, o que quer que seja, não pensa no povo não, pensa no dinheiro que esta igreja ou que este templo possa render. Será que estou mentindo? Não é que eu estou mentindo, é que de repente a minha coragem seja bastante forte para dizer aquilo que penso. Embora a respeito alguns pregadores e pastores que eu deduzo que vivam para Deus, mas também tem aqueles que vivem de Deus. Então vou finalizar dizendo o seguinte: gravem. Quem não tem condições de ter Maria como mãe, não pode ter Deus como pai. Porque Jesus, como filho que é de Maria e filho de Deus, não vai admitir que você despreze Maria, que você ignore Maria, que você maltrate Maria ou pense coisas erradas de Maria. Porque Deus não vai permitir
que você ignore Maria porque foi escolhido por Ele. E você ignorando Maria, você está dizendo que Deus errou a escolher Maria? Respeitamos Maria como respeitamos Jesus e como respeitamos e amamos a Deus. Então nós temos sim que amar Jesus, que amar Maria e que amar Deus com uma certa igualdade. E pois, para chegar a Deus, temos sim condições de pedir a intercessão de Maria, pedir a intercessão de Jesus e assim por diante. O que acontece hoje no planeta é uma briga religiosa pelo poder. É uma briga religiosa para ver quem consegue mais adeptos, para que esses adeptos possam girar lucros financeiros. É isso que está acontecendo. Mas do resto, meu filho, eu creio em Maria, eu creio em Jesus, creio e acredito em Deus e repito, nenhum homem aqui na terra pode ter autoridade espiritual sobre outro homem. Jamais. Pode sim ter os ensinamentos e ensinar. E ninguém chega a Deus sem antes passar por Jesus ou por Maria. É assim que eu acredito. Finalizando, meus amigos e minhas amigas, acreditem se quiser, mas é o que eu deduzo que seja. Se for convidado para ir nas igrejas, assistir um culto, posso ir sem maldade nenhuma, mas com bastante atenção nas palavras dos pregadores. Por quê? Por que digo isso? Vejam, senhores, se os senhores concordam com isso. Quando os senhores vão a uma igreja e que lá no púlpito tem um pregador e ele diz assim: meus irmãos, crente compra com crente. Como vocês interpretam isso? Como vocês encaram essa palavra desse pregador? Eu interpreto da seguinte maneira: que não tem que ser assim. Porque o sol brilha para todos. Porque o sol brilha para toda a humanidade. E não foi só para o crente, não foi só para o católico, não foi só para os espíritas, para os umbandistas que Jesus deu a sua vida. Ele deu a sua vida para salvar a humanidade. E Deus e Jesus não tinham religião. A religião é invenção do homem. Eu acho que nós temos que comprar onde oferece o melhor produto com bom preço. Aonde oferece produto de qualidade com bom preço. Eu acho que não tem que ter essa coisa de tal religião, ou crente compra com crente, católico compra com católico. Não, eu acho que somos livres. A própria Bíblia diz, temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher. Não podemos ser refém de ninguém aqui no planeta Terra. Porque todos nós somos filhos de Deus. E temos que nos amar como Jesus nos amou. Então são tantas coisas que nós ouvimos, que temos que prestar atenção. E eu não tenho medo de dizer não, gente. O que eu levo de bomba de pessoas que se dizem cristãos, de pessoas que se dizem temente a Deus, de pessoas que vivem com Deus na boca direto, mas eu vivo uma vida de cão na mão dessas pessoas. O que eu já levei de furo, sabe? De pessoas que se dizem cristãos,
Porque a partir do momento em que as pessoas se dizem cristãos e que vivem uma vida para Deus, tem que seguir os princípios tanto da Bíblia como aqui do homem. E amar de verdade como Jesus nos amou, não querendo o mal de ninguém. Então tenhamos cuidado. E repito, finalizando a minha palavra: quem não tem capacidade de ter Maria como mãe, não pode ter Deus como pai. E acredito que Jesus como irmão até pode, mas com uma pitada de mágoa, porque de Jesus jamais aceitaria se estivesse entre nós, de que certas pessoas tratassem Maria como tratam. Jamais. Eu respeito Maria, eu respeito Jesus e eu respeito Deus, porque os três fizeram de tudo para que possamos viver uma vida aqui na terra de uma maneira decente, saudável, de uma maneira ordeira. E lutaram até para nos salvar. Os três fizeram isso em conjunto. Portanto, temos que respeitá-los. Jesus como irmão, Maria como mãe e Deus como soberano Pai. Vamos agora liberar as linhas 3543-7999 para você estar colocando o nome e a idade de quem você quiser. A partir de agora, 3543-7999. Se liga, coloca o teu nome e o nome de quem você quiser e a idade. Vamos aos ouvintes. Alô? Alô, Walter. Quem fala? É a Rosa Orlandini. Oi, Rosa. Você coloca o nome de quem na corrente? Em primeiro lugar, Walter, eu quero pôr o meu, que sexta-feira, 1h30 da tarde, eu vou passar pela cirurgia lá em Piracicaba. Certo. Eu quero que você ponha o meu nome. Pede bastante para mim, que eu estou muito nervosa. Fica tranquila que tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá bom, Então, amiga? põe o nome do meu esposo também, do Álvaro, que está nervoso. Certo. Dos meus filhos, do Álvaro Júlio, do Aldo, do meu neto André Luiz, da minha nora Marta e Juliana, da minha irmã Valentina, da Lourdes, da Tatiana, do Zé, do Pedro e de toda a sua família, da sua sobrinha que está fazendo aniversário, né? Que Deus abençoe ela, que dá bastante saúde. Olha, que ela seja uma moça muito linda, maravilhosa. Tá certo. E bom que nem o tio. Opa, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, Rosinha, sobre todos os familiares, e que saia tudo bem na cirurgia, tá? Obrigada. E que afaste de vocês todos os males, todas as invejas e todas as perturbações, tá bom? Tá bom, meu anjo. Um abraço e que Deus te abençoe. Amém, viu? Jesus. Bem. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Hamilton. Hamilton, coloca o nome de quem na corrente? Eu vou colocar o nome da Alminda, 48, Carla, 25, Natália, 26, Roseli, 47, Renata, de 30, Pedro, de 54 e a Lívia, de 3 aninhos, Walter. Que assim seja. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de nosso Senhor Jesus, para que rogue sobre você, Hamilton, sobre todos os nomes que você passou para a gente, sobre todos os seus familiares, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom, amigo? O Walter falou do Pedro? Não, por enquanto não. Quando der a gente comenta, Tá bom? certo, então. Um abraço, Hamilton, que tá. Deus te abençoe, Amém. viu? Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Dona Aparecida. Dona Aparecida fala de onde? Walter. Da onde? Do Campestre. Do Campestre. A senhora coloca o nome de quem na corrente? Aí eu coloco a primeira de hoje. Alter 76, o meu 4, Almir 47, Rogério 46, Patrícia 37. Hoje eu quero pôr mais em nome da Patrícia, Walter. Vamos estar para que Deus continue protegendo ela. Certo? Vamos estar Você colocando. sabe do problema dela. Sei. Ela, graças a Deus, Walter, essa semana ela começou a andar melhor. Fica tranquila, viu? A gente vai estar orando, pedindo a Deus por vocês. Eu estou orando em casa também por vocês, viu? E tudo vai sair bem, tá bom?
Tá, eu agradeço, Walter, que Deus que te proteja, que você continue sendo essa pessoa. E também falar para Rosinha Landini que a gente vai estar rezando por ela também, em nossas orações, que vai correr tudo bem na cirurgia dela. Com certeza, tá bom, amiga? Tá bom, Walter? Deus lhe abençoe, viu? Tá, amém, vó. Vamos estar então colocando o nome, né? Tchau. Pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, sobretudo então as pessoas que precisarem. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Caiu a linha, né? Então vamos aí, mais um ouvinte. Alô? Bom, então 3543-7999. Alô? Alô? Quem fala? Luciano, Val, tudo bom? Ô, Luciano, fala de onde? De Araras mesmo. E você coloca o nome de quem na corrente? O meu, Luciano, 33. Andréia, 37. Angelina, 66. Paulo, 08. Adriana, 37. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, a bênção de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, Luciano, sobre todos os nomes que você passou para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom, Luciano? Tá bom, amém. Ô, Luciano, mantenha-se calmo, você passou por uma fase, está passando por uma fase, mas as coisas vão melhorar sim, tá bom? Amém, já tá melhorando, Val. Tenha um pouco de paciência, eu estou orando por vocês também em minha casa, estou pedindo bastante, vai devagarinho, não se precipite, não fique ansioso e nem nervoso, tá bom? Sim, sem dúvida, com Jesus e sempre, né, Val? Com certeza, tá? Tá bom, Walter, um abraço. Deus lhe abençoe, amigo. Amém, tchau, tchau. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É Eurides aqui de Esperança 3 Conchal. Ou, pois não, coloca o nome de quem na corrente? Eu coloco o meu Eurides, da série, 70 anos, e Divina Marta, 65. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre o Senhor, sobre todos os nomes que o Senhor passou para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom? Tá bom. Andou tendo alguns probleminhas aí, mas parece que a coisa vai entrar no eixo devagarinho, viu? Tá dando um probleminha meio aqui, seu Walter. Mas pro senhor, eu vivo muito preocupado, viu? Preocupado, tenso, nervoso, de vez em quando parece que tem vontade de mudar daí, né? Mas olha, tá tendo problema aí, eu com a minha mulher é separada de mim, né? Entendi. Hoje mesmo já deu um problema por de mim aqui, eu vou falar pro senhor, eu fico tão desesperado, que eu moro eu e Deus aqui, certo? Tenha paciência, vamos devagarinho, a gente vai estar orando pro Senhor, não pense nada de besteira não, tá bom? Não, isso aí é coisa que não tem na minha cabeça. Não pensa não, vamos estar orando pro Senhor aí, viu? Falou, senhor. Deus lhe abençoe, tá? Amém, o senhor também. Vamos a mais um ouvinte, alô? Opa, a linha caiu, 3543-7999, você pode estar ligando. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Walter. Quem fala? Terezinha. Terezinha, fala de onde? Narciso Gomes. Coloca o nome de quem na corrente? Colocar o meu, né? 54 anos. Do meu marido, 59. Do meu filho Eduardo, 35. Da Elisandra, 33. Tá certo. Vamos... E da Gabriela, 9. E da Bianca, 9. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a Senhora passou para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom? Tá bom, Walter. Um abraço e que Deus lhe abençoe, amém, viu? Walter. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? É Odete. Odete fala de onde? Do Cândida. Pois não, a senhora coloca o nome de quem na corrente? João, 57. Maria Odete, 50. Auxiliadora, 47. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Nosso Senhor Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom? Amém. Auxiliadora, 47, quem é? É a minha cunhada. Ela deve procurar uns médicos para fazer alguns exames, principalmente um médico na área da ginecologia. É, né? Tá bom? Tá, para fazer alguns exames. E eu sinto ela muito tensa e nervosa. Isso mesmo. Tá certo? Ela vem passando alguns problemas na área pessoal, vamos dizer, área familiar, e também na área profissional. Tá certo? Tá joia, Walter. Que Vamos Deus abençoe. Vamos estar orando por vocês. Olha, se eu mentir, se eu enganei, pode falar, viu? Não,
tá certinho. Então a gente vai estar orando por vocês, tá? Que Deus o abençoe. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, bom dia, Walter. Bom dia. É Rosalina de Santa Cruz, Conceição. Pois não. Eu queria pedir para o Rafael, 5 anos, e o meu Rosalina, 59. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a senhora, sobre o menino, sobre todos os seus familiares, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. Tá bom, amiga? Tá bom. Um abraço e que Deus lhe abençoe, viu? Tchau. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? É a Márcia. Márcia, fala de onde? Jardim Belvedere. Você coloca o nome de quem na corrente? É do João Marques, 48 anos. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria, Senhora Aparecida e Nosso Senhor Jesus, para que rogue sobre você, sobre o João, sobre todos os seus familiares, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as enfermidades e as perturbações, tá bom? Tá bom. E o namoro deles, Walter, como que vai indo? Olha, não vou dizer que tá 100%, mas tá indo devagarinho, tá bom? É, porque eles brigaram. Eu sei, temos probleminhas aí, problemas também relacionados a ciúmes. Viu? Né? Mas coisas que vão se resolver devagarinho. Tá passando por uma fase meio complicada, mas as coisas vão se endireitar, tá bom? Ah, tá bom, Walter. Deus lhe abençoe, viu? Amém, tchau. Vamos a mais um ouvinte. Alô? 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 Quem fala? É Luiz Rocha. Luiz Rocha. Tá falando da onde? Pela oração para a família. Pois não, fala de que bairro? José Almeto 1, Araras. Pois não, coloca o nome de quem na corrente? Tá bom. Tá bom, então vamos estar colocando o nome do Luiz Rocha, todos os seus familiares, viu? Para que rogue sobre você, sobre todos os familiares do manto sagrado, e que afaste de vocês as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe, tá? É complicado, estão passando alguns probleminhas lá, a gente vai estar orando por eles, a gente precisava dos nomes, da idade, alguns probleminhas que vai resolver em breve, tá bom? Tenha paciência aí, viu, gente? Vocês que moram no José Almedo, que acabou de participar agora. Vamos ao último ouvinte de hoje. Alô? Alô? Quem fala? É o seu Walter, é a Fátima de Mojimirim? Pois não. Eu queria pôr o nome do Osnir 56, o meu 55, do Diogo 30, do César Rodrigo 34, da Regiane 43, da Laura 6 aninho, do seu Roberto 73, da Dona Inês 67 e da Maria Inês 48. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a senhora, Dona Fátima, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente e seus familiares, e afaste de vocês as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom? Tá bom, seu Walter. Deus lhe abençoe, viu? Obrigada. Eu vou colocar o nome também da Beth, da Amanda, o nome também da Dona Doroti, do seu Arlindo, do Eduardo, da Márcia, da Angelina, da Maria, o nome da Dona Lucília, da Bida, da Arlete, o nome também da Neném, da Verônica, seu Agenor, todos os seus familiares, seu Roberto Mendes, a Dona Lourdes, coloca o nome da Dona Tereza, do seu Dito, da Michele, do Arthur, o nome da Silvia, também a Dona Helena, coloca o nome do seu Honório, a Dona Antônia, moradores da Fazenda Araras, a Dona Benedita Mendes, da Rua Sorocaba, o seu Manuelito, do Jardim São João, coloca o nome também do Darcy, na corrente, que deve estar nos ouvindo, né, Darcy? Na corrente nossa aqui, pedindo sempre a bênção de Deus, sempre a bênção de nosso Senhor Jesus, ao Darcy Silva de Arruda, para que Jesus e Deus esteja presente em tuas vidas e que essas fases aí passem, né? Tá vivendo uma fase meio complicadinha ali, viu? Alguns probleminhas de ordem pessoal, a gente vai estar orando por você, viu, Darcy? Tenha certeza que toda essa fase vai passar. Coloco o nome também de todas as pessoas que estiverem nos ouvindo nas delegacias, nas clínicas de repouso, nos asilos, nos sanatórios, as pessoas enfermas no seu leito, no seu lar, as pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos, os meus amigos, os meus inimigos e todos aqueles que estiverem precisando de uma prece, né? Peço sempre a Deus essas bênçãos sobre todas as pessoas ingratas, enfim,
sobre todas as pessoas. Vamos ouvir a consagração e a bênção da água? Já já eu volto com a oração do programa. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero colocar na corrente o nome também da Carmesita, do seu Roberto Rossini, né? Do Alexandre, da Cide, da Silvana, do Robertinho, todos os seus familiares, pedindo sempre a bênção de Deus, sempre a bênção de Maria. Colocar o nome de todas as pessoas, todo o planeta Terra, toda a humanidade, o nome dos meus amigos, dos meus inimigos, dos adversários, dos colegas, o nome da Maria Inês, do Cláudio, o Henrique, o nome de todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, né? E dizer a Marli que a gente está orando por ela ainda, está passando por momentos difíceis, né, Marli? Nós estamos orando por você. Eu sei que de repente eu tenha sido franco demais com você, né, na nossa conversa, mas olha, a verdade foi dita, nós percebemos tudo aquilo. Infelizmente, você ficou meio que arrecuada no que eu disse, mas você sabe que foi verdade, aconteceu, mas nós estamos orando por você, viu, amiga? Acredite que nós estamos orando por você. Vamos agora à oração do programa. Antes eu coloco também o nome aqui da Márcia, do Benedito, do Leonardo, lá do Jardim São João. Então vamos agora às orações do programa. Já já eu comento se der algum problema. Senhor Deus, que escolheu Maria para dar a luz ao seu Filho Jesus, que morreu crucificado em uma cruz para nos salvar dos pecados.
Venho neste momento pedir as bênçãos sobre as pessoas que se encontram nos hospitais, nas CTIs e UTIs. Peço as bênçãos sobre os meus amigos, meus colegas e os adversários, também os ingratos. Peço as bênçãos a todas as pessoas ditas os nomes no programa, aquelas que participaram através do telefone, aquelas que tentaram linha, mas não conseguiram. Coloco o nome também da Leite, da Wanda, do Lucas, da Helene, enfim, todos os seus familiares. Pedindo sempre a bênção de Deus, para que rogue sobre todos as bênçãos e as curas. Peço as bênçãos sobre esta peça de roupa, sobre este objeto pessoal e esta carteira profissional. Peço as bênçãos e a transformação desse copo de água, desse copo de óleo em remédios, e que as pessoas que desta água e deste óleo usarem possam ficar libertadas e liberadas de todos os males, todas as invejas, todas as perturbações, todas as enfermidades. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço as bênçãos sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta Terra, sobre todas as religiões, sobre todos os meus amigos, colegas, inimigos, adversários e os ingratos. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora para as orações finais. Primeiro, a oração de Maria, em seguida, a oração que o Pai nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, Senhora Aparecida, nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, rogai bênçãos sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta Terra, sobre todas as pessoas que participaram do programa via telefone, aquelas que estão então simplesmente nos ouvindo, aos meus amigos, inimigos, colegas e adversários, sobre todas as religiões, sobre as pessoas que vivem de Deus e aquelas que vivem para Deus. Peço as bênçãos sobre toda a humanidade de uma maneira geral, as bênçãos sobre esta água, este óleo, sobre esta peça de roupa, este objeto pessoal e esta carteira profissional. Faço sempre isto em nome do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E que não deixes cair em tentação, ó Pai, mas livrai-nos de todos os males, todas as invejas, todas as perturbações e todas as obras malignas. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, como sempre Jesus nos amou.